Olá, crianças, bom dia! Que coisa boa poder encontrá-los todas as manhãs para a gente enriquecer juntos a nossa aprendizagem. Fico muito feliz de poder contar com a sua presença, todas as manhãs. Eu sou a tia Auricélia e cada dia trarei uma atividade diferente para que você possa enriquecer o seu conhecimento. Eu espero contar todos os dias com as suas atividades, contar todos os dias com a sua presença, com o seu carinho, com a sua atenção para os vídeos que nós trazemos todas as manhãs. As nossas aulas, elas são cada dia uma aula diferente da outra. Por quê? Porque nós trazemos as disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciência. Então aproveite cada aula, aproveite cada momento de aprendizagem e curta bastante os vídeos. Não esqueça que todos os dias você tem a oportunidade de nos enviar mensagem, fazendo perguntas, vídeos, áudios, fazendo perguntas sobre os conteúdos que nós já estudamos, tirando as dúvidas, para que você possa realmente aprender melhor. Então, nessa manhã, eu quero apenas agradecer a Deus, porque Ele nos dá todos os dias essas oportunidades. E nós devemos ser gratos a Ele. Gratos justamente porque Ele é bondoso conosco. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Olá, crianças! Nós hoje vamos falar sobre a germinação dos vegetais. O que é a germinação? É a forma como as plantas elas nascem, Como nós plantamos elas e elas germinam, elas brotam, Então, cada um vegetal ele tem uma forma diferente, E hoje nós vamos conhecer alguma dessas. Aqui vocês podem ver nessas imagens um carocinho de feijão, Você observa que a partir do carocinho de feijão colocado no solo, ele vai tomando a forma de uma árvore. Se você observar o passo a passo, é um longo processo. Às vezes a gente acha que uma planta, ela estando bem grande, ela nasce, ela cresce bem rápido. E não é. A gente precisa entender que todo esse processo de germinação da planta, ele é um processo longo, Que a planta, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção para que realmente ela possa crescer, E esse exemplo aqui é o exemplo do carocinho de feijão, O carocinho de milho. São plantas que nascem a partir de quê? A partir da semente. Esse carocinho que a gente chama, ele é chamado de semente. E muitas plantas nascem a partir de quê? A partir da semente. A manga, o abacate, o feijão, o arroz, a fava, o milho e muitos outros vegetais. Aqui nessa ilustração você pode acompanhar como é que se dá esse processo de germinação do feijão. Aqui nós podemos enumerar da seguinte maneira, No primeiro estágio, o feijão, ele é apenas uma semente, um carocinho, Esse carocinho, ele é colocado no solo e com mais ou menos 6, 7 ou 8 dias, ele começa a ficar dessa forma aqui, que é a forma 2, A segunda forma, Onde ele vai ganhando um novo formato. Ele incha. Quando ele começa a inchar, aí ele começa a surgir um pequeno brotinho de dentro daquele carocinho que nós chamamos de semente. Depois de mais ou menos 10, 12 dias, ele assume outra forma, ou seja, aquele caroço ele já passa a ter
um formato maior, e aquele brotinho que saía, que começava a sair, ele vai ganhando novos brotos, né? Ele vai ganhando novos brotos. Aquilo ali vai gerar o quê? A raiz. Se você observar nesse desenho aqui, você vai ver que aquele brotinho que saiu, ele está formando aqui, ó, várias raízes, né? Esse aqui é o estágio 4. No estágio 5, o feijãozinho, ele começa o que? Ele já saiu aquele brotinho que vai se tornando raiz, e ele vai saindo também as folhas a partir daquele feijãozinho. Assim, de um lado do feijão ele nasce o brotinho que dá origem às raízes, e do outro lado ele vai dando já o formatozinho de folha, né? Aqui é o estágio 5. E no estágio 6, você observa que aqui ele já tem folhas, né? E raízes. A raiz fica aqui abaixo do solo, né? Você pode ver que aqui é o solo e ela fica abaixo, e acima do solo vai crescendo o caule, né? Que é os galhos, as folhas. E a partir daqui vai nascer as flores e os frutos. Esse aqui é o estágio 6, tá certo? Então você pode acompanhar aqui nesse desenho o estágio de crescimento de um vegetal como o feijão. Nessa outro exemplo aqui, nós temos o estágio de uma flor, né? É o ciclo de vida de uma flor. Aqui ela nasce, ó, uma sementinha, ela começa aqui, aí ela vai crescendo, né? Ela inicia aqui nesse processo, e aí ela vai, ó, crescendo, formando o que? Um ciclo, até ela se tornar uma flor realmente aberta, com, né, com várias florzinhas, com várias folhas, com vários galhos. Aqui mais uma vez para você aprender e conhecer o ciclo de vida da planta, né? Onde ela começa com a semente, ela vai dando origem à planta. Lembrando ainda que a planta ela precisa de quê? Do ar que respira, da chuva, né, da água e do sol para poder ela realmente crescer. Se você colocar uma plantinha lá no vaso, ou seja, uma sementinha lá no vaso, e você não regar, o que é que vai acontecer? Ela não vai brotar, né? Ela vai morrer, porque ela precisa tanto do calor do sol, quanto da água, quanto do ar e de um solo bom para poder sobreviver, né? Aqui é uma atividade onde a tia pede que você desenhe no caderno o ciclo de vida dessa plantinha aqui. Aqui é um pé de cebola, onde você vai vendo, ó, como ela vai crescendo. Então você vai desenhar todo esse ciclo aqui. Aqui você vai observar nessa imagem o ciclo de vida das plantas. Ó. Cada uma tem um ciclo de vida diferente. Por exemplo, aqui o ciclo do milho. Ó. Você observe que ele passa por um processo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no milho mesmo, já no ponto da colheita. Então, são vários processos. Já o pé por exemplo, da laranja, são menos processos, mais demorado, claro, mas são menos processos. Então, ele começa com a sementinha que vai crescendo, aí ao dar as flores, aí é que começa a germinar o fruto, né? A partir da flor, que a flor é o órgão de reprodução da planta, ou seja, se não tiver flor, não tem fruto, tem que ter flor para poder nascer os frutos. Aqui nós vamos lembrar novamente as partes da planta. Você observa que nós falamos da germinação a partir de quê? Da semente. Mas muitas partes da planta, elas servem para a germinação, né?
Aqui, ó, o tomate, por exemplo, no pé de tomate, aqui nós temos a raiz, o caule, né? O caule, né? Que são os galhos, as flores e a folha e o fruto. Dentro do fruto nós temos o que? A semente, né? Só que a folha também, o galho do mamão, do tomateiro, se você colocar ele também na semente, na plantinha lá no vasinho, ele também vai crescer, né? Porque você consegue transplantar o galho do tomate. E aqui nós chegamos a outra forma de germinação da planta, que é a partir de quê? Do galho, a partir dos caules, né? Ela nasce da semente ou nasce do caule. São essas duas formas. Essa forma aqui é chamada de estalquia, ou seja, você retira um galho, né? Uma parte do caule de uma planta, coloca ela dentro de um vaso com adubo, com água e deixa no sol por um tempo e aí ela vai começar a brotar. Qual é o exemplo de planta que nasce a partir do caule? Mais comum que a gente conhece. Por exemplo, nós temos a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, ela nasce do caule. Você pega um pedaço da cana e coloca ela ali no solo, molha, sempre molhando, e ela vai começar a germinar uma cana-de-açúcar. Do mesmo jeito é a mandioca e a macaxeira. A macaxeira, ela nasce, não é da semente, ela nasce a partir de quê? A partir do caule da mandioca. E assim são muitas outras plantas. A rosa, por exemplo, a roseira, né? Um tipo de planta que você tira um galho dela, coloca no vaso e ela vai germinar uma roseira. E aqui você vê, ó, o processo de crescimento de uma cana-de-açúcar. Como eu falei, ó, aqui você coloca ela no solo, aí ela vai nascendo os brotinhos, vai nascendo mais folhinhas, vai surgindo raízes, ela vai fortalecendo a raiz até se tornar uma árvore, né, um vegetal, né? Aqui é um experimento que eu quero que você faça em casa, né? Faça mudas de planta por sementes e caules e acompanhe o desenvolvimento. Essa atividade aqui você pode colocar em copinho descartável, o adubo, e colocar várias sementes. Você pode colocar em cada um copinho, você coloca, por exemplo, semente de tomate, no outro coloca uma semente de laranja, no outro você coloca uma semente de limão. Você vai escolhendo as suas sementes. E vai pedindo à mamãe ajuda para encontrar galhos de árvores que nascem de galho. E aí você faz aí as mudinhas e vai acompanhando para você ver qual é a que demora mais, né? Qual é a que germina mais rápido, quanto tempo. Todo dia você dá uma olhadinha, tá certo? Agora que você já aprendeu sobre a germinação das plantas, faça uma pesquisa com a mamãe e liste o nome de alguns vegetais que germinam por semente ou por galho. Você vai pesquisar, né? Quais são as plantas que nascem de galho? Quais são as plantas que nascem de semente? Aí você vai pesquisar aí com a mamãe e escrever o nome. Não esqueça que quando você terminar de fazer a sua pesquisa sobre as plantas que nascem através do galho e através da semente, você mandar uma foto com o nome das plantinhas para a tia conhecer. Um grande beijo e fica com Deus. Tchau!